porque será feito diferente o próximo encontro que haverá das famílias dos atendimentos. A gente vai recebendo orientações na casa e conforme a gente vai recebendo a orientação da espiritualidade, a gente vai passando aí. Mas muito bom esses encontros, muitas libertações nesses encontros. Libertações de memórias, não só de relacionamentos, como sempre falamos, não só de relacionamentos de homem e mulher, mas de relacionamentos de pai e filho, mãe e filha, enfim, das pessoas, das amizades e tudo que é tipo de relacionamento, sociedades, muitas libertações e principalmente pelos relacionamentos, porque sabemos que também os relacionamentos relacionamentos familiares trazem também sempre muita memória, digamos, porque é onde concentra tudo. A gente vive o nosso dia a dia, para onde que a gente leva a nossa tristeza, para onde que a gente leva a nossa preocupação? Para casa. No trabalho até podemos dar uma desabafada lá, né? No trabalho, mas não podemos nos expandir muito. Aonde a gente vai se expandir é sempre em casa. É em casa que a gente demonstra a nossa insatisfação, é na família que a gente demonstra a nossa, muitas vezes o nosso querer, ou até mesmo a nossa autoridade, né? Às vezes queremos deixar aflorar o nosso ego é dentro da nossa família, mesmo que haja muito amor. Quando aceitamos as mágoas, os ataques das pessoas de fora, mas de quem é sangue, de quem amamos, de quem é família, dificilmente aceitamos, porque parece doer mais. Isso é as nossas emoções, são os nossos sentimentos que ainda afloram lá de quando a gente ainda era criança, que ainda estava no barrigo da mãe, muitas vezes presenciando, né, a união ou desunião familiar, ou harmonia ou desarmonia, enfim, porque os altos e baixos todas as famílias têm. E a gente traz junto conosco essas memórias aprisionadas, e nessas memórias sempre teve personagens a mais que não fosse só nós. E quando eu falo nesses personagens a mais, ou energias, falo sim de irmãozinhos, de seres que estavam presenciando aqueles fatos, os tão bons e aqueles não tão bons. E por isso que muitas vezes, quando lembramos de algo lá para trás e que guardamos uma mágoa, e quanto mais pesado for, quanto mais nós alimentar isso, podem ter certeza que mais memórias espirituais tem naquela situação. E que bom que com esses atendimentos se libertou-se muito dessas memórias aí aprisionadas, que nada mais é do que espiritualmente, né? Falando que em todas as situações que vivemos sempre temos companhias espirituais junto conosco. É fácil entender quando pensamos que somos um espírito vivendo uma experiência em um corpo humano, né? A única diferença que tem de nós para as companhias espirituais que nós nos referimos aqui é que nós ainda temos um corpo físico. E as companhias espirituais, elas são o espírito sem o corpo. E nós somos um espírito vivendo uma experiência num corpo humano, né? Então, falamos muito nesses encontros da nossa criança interior, né? Ainda temos muito a curar da nossa criança interior, que são onde, quando se fala de criança interior, é onde existe muitas memórias ali, lembranças,
em um determinado ponto de nossa vida onde a gente sofreu uma mágoa, uma rejeição, algum sentimento muito forte. Em alguns casos, a gente simplesmente deixou nossa criança interior ali e expandiu, né? Esqueceu a nossa criança interior, viramos adultos, né? Muito cedo, amadurecemos muito cedo, já não sorrimos mais, já não brincamos mais, já ficamos muito sérios, começamos já a resolver as nossas situações com muita seriedade, né? E às vezes até com brabeza, amargura, revolta, e a nossa criança interior ficou lá, né, esquecidinha lá na dor. Então, por isso, também sempre foi falado muito aqui da criança interior, aonde também houve muitas libertações da nossa criança, né? E aonde a gente foi orientado a falar com a nossa criança interior, perguntar para ela o que eu devo fazer para que hoje nós tenhamos um dia alegre, saudável e feliz. E tenho certeza que a maioria despertou para isto, aonde também aliviou e que nos deixou mais leves, mais compreensivos, mais ternurosos, digamos, e mais amáveis conosco mesmo, por se tratar de estar tratando em nós a criança interior. Também tivemos, né, resultados muito bons também com as famílias, né? As famílias se uniram mais, digamos, né? Conversam mais, oram mais, fazem mais o evangelho no lar. Muitas crianças vieram para cá e ainda tem mais para vir. Quem quer ter criança já deve ir pensando nisso, porque tem muitas crianças na colônia da casa que querem reencarnar e que precisam de seus paizinhos, né? E podem ter certeza que muitos serão escolhidos, né? Para que as crianças venham para cá. É feito sempre a reunião, né? O encontro espiritual, para depois haver o encontro das almas, dos espíritos, para esta experiência no corpo humano. Também isso tudo é muito gratificante a presença de cada um que sempre esteve aqui, mesmo os que não estão aqui hoje por razões que não nos interessa, mas que também fizeram com que nós estivesse aqui, essa equipe, né, dos relacionamentos pelas famílias, estivesse aqui com muito amor divino, todas essas quartas-feiras que nos reunimos aqui. E graças a cada um, a gratidão é imensa, a cada um que aqui sempre veio, porque os resultados também são muito gratificantes. É gratidão com muita alegria e felicidade. Isso tudo faz com que nós reflita mais uma vez sobre as famílias, para que nós valorize quem nos faz bem, valorize as pessoas que, quando estamos juntos, nos faz bem. E também, principalmente, aquelas que não nos fazem tão bem. Porque aquelas têm algo a nos ensinar, traz algo para nós nos melhorar. E aquelas que nos fazem tão bem é o bálsamo que seria para nossa alma, para o nosso bem-estar, para nós continuarmos sendo amáveis, ternurosos, porque são esses que nos fazem bem, que faz com que a gente se acalme, com que a gente se sinta bem, que a gente desperte cada vez mais em nós a gratidão, o agradecimento, e que nós tenha também a gratidão quando vemos outras famílias, outras pessoas também se sentindo bem. Aquelas pessoas que às vezes amamos e não somos correspondidos, como dizem, né? Não há o retorno, só vai de uma parte, não vem da outra. Também devemos orar muito por elas, né?
e nunca deixar de ter a gratidão, pois elas também têm muito a nos ensinar. Elas são os nossos professores, digamos, porque fazem com que nós trabalhe a paciência em nós, a compreensão, a persistência muitas vezes e também a compaixão, porque muitas vezes olhamos para a pessoa e vimos que no nosso ponto de vista, não significa que seja isso mesmo, mas no nosso ponto de vista muitas vezes sentimos que o que a pessoa precisa é de oração e amor divino. E que bom que nós nessa casa aprendemos sim a enviar amor divino para todas as pessoas que nos amam, aquelas que não nos amam tanto e aquelas que nos faz bem, aquelas que não nos faz tão bem. Que bom que nós pode enviar amor divino para tudo e todos que nos rodeia. Por isso, desde quando começamos até hoje, temos sim dias mais leves, temos sim mais compreensão, temos mais amor divino em nosso coração, em todas as áreas da nossa vida. Temos mais compreensão com o próximo e principalmente mais gratidão. E é a gratidão que faz com que nós tenhamos mais do que é bom, do que é belo, daquilo que agradecemos. Porque quanto mais nós agradece, mais nós merece. Já aprendemos que quando nós não quer que o mal cresça, não falamos nele. Também, então, já começamos a querer entender que quando é algo negativo, devemos calar e não falar, mesmo que nós sinta as energias, que o melhor é não falar, que é para não alimentar, para que não cresça, para que não crie força para nos vencer. Quem dá força somos nós, quando nos entendemos ou nos sentimos pequenos. Nós, no nosso ponto de vista, nos sentimos pequenos, fracos, né? Aí nós estamos dando poder para outras forças, pois não somos fracos, não. Nós temos muito amor divino no nosso coração. E na casa espírita se aprende. Podemos estudar, sim. Podemos fazer quantas faculdades quiser. Mas que não é as faculdades que desenvolvem, não é só as faculdades que desenvolvem o amor divino em nós. O amor divino em nós, ele se desenvolve através das nossas ações, pensamentos, sentimentos em relação ao próximo e a nós mesmos. É nos pequenos gestos que desenvolvem em nós esse amor divino. Para ter o amor divino, não precisa nem saber ler. Basta que nós ame o próximo, que nós ame a nós mesmos. Se tivermos uma faculdade, também otimamente, mas que eu quero dizer que esse amor divino, essa experiência espiritual, todos os seres podem viver. Todos os seres podem ter suas experiências espirituais, independente das faculdades, independente dos estudos, porque isto só aflora na pessoa quando ela ama ao próximo. É quando ela se doa, é quando ela colocou em sua mente e que já entendeu que estamos aqui para servir e não para ser servido. Eu, quando vim para cá, eu que vos falo, quando vim aqui para essa região que eu amo tanto, encontrei bastante dificuldade para o servir, porque era difícil as pessoas aceitar de servir. Existia um hábito de não se ajudar, cada um para si. Faz tua parte, preciso de ti, vou lá te peço, né? E não havia muito essa parte em que eu me criei, de um vizinho tinha lá, nas mínimas coisas, tinha carneado um porco, vamos dizer. Ela dividia um pedaço
daquela carne de porco para um vizinho, para outro, se trocava. Na verdade, você é lá das nossas regiões lá, né? A gente fazia muito isso. E quando o vizinho também, que ele tinha algo de bom, ele também distribuía com a vizinhança. E eu cheguei aqui, era muito diferente. Era outro sistema. E eu sentia muita falta disso. Inclusive, houve momentos em minha vida em que eu não tinha as coisas. Eu era muito pobre. E tinha bastante doença, até pelo meu próprio pensamento e a forma de ver a vida. E muitas vezes o vizinho, a vizinha, traziam, né, algo de bom que vinha numa hora tão boa, mas tão boa, que até hoje, assim, quando eu vejo esses gestos e que eu posso fazer esse gesto, eu lembro da gratidão que eu sentia por fazer isso. E hoje já se desenvolveu bastante isso, nessa casa espírita também, através da doação das cestas, através do aprender a se doar. E numa casa espírita a gente se doa para ouvir, a gente se doa para falar, a gente se doa quando impõe as mãos, e a gente aprende isso ali fora também de se doar para escutar, de deixar de comer o lanche, às vezes na hora do lanche no trabalho, porque viu que tem um colega lá que é sozinho, que ele não conseguiu fazer o lanche para ele, a gente deixar de comer aquele lanche, dividir com aquela pessoa. E a gente sentir a alegria e a gratidão nos olhos das pessoas. E isso também dentro de casa. A gente dividir o pão, né? A gente dividir a água. Muitas vezes eu fazia assim, tinha que fazer assim. E depois a gente veio para cá, não existiam muitos esses hábitos. Quando a gente começa a ver, a gente está também ficando mais frio. Não lembra mais tanto de dividir com as pessoas. E a gente aprendeu isso também, de dividir aquilo que temos e doar para as pessoas aquilo que elas não têm. Aquilo que faz muito bem, não só alimento físico, mas também doar amor para aquelas pessoas que mais precisam, porque aquelas que mais nos atacam, aquelas que mais nos perseguem, são as pessoas que mais buscam o amor divino. Isso também é doação, isso também é libertador. E é daí que começamos a pôr em prática isso na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, por todos os lugares que nós vamos. Isso também é se relacionar. Isso também é desenvolver essas experiências espirituais das que falo, que é bom sim a gente estudar muito. É bom, quanto mais estudamos, muito bom. Mas que essas experiências espirituais, elas se desenvolvem muito mais quando colocamos em prática esse amor divino e nos conscientizamos de que estamos aqui para servir. Gratidão por todos os aprendizados que tivemos. Muita gratidão pelos resultados. Gratidão às equipes espirituais desta casa que nos auxiliaram, que nos orientaram o tempo todo. Quanto trabalho, quanta magia foi desfeita nesses atendimentos. Coisas que se aprendeu muito, que não se tinha ideia da maldade, às vezes, que ainda existe. E que ela se achega em nós quando nós estamos distraídos e que não percebemos que o bem sempre há de vencer. Que a gente dá aquela pequena brecha, né? Aonde isso também atrapalhava muito. Ainda sabemos que não parou por aqui. Sabemos que tem mais. Depois dessas assembleias espirituais que está havendo, virá as orientações de como serão esses atendimentos daqui a 30 dias. Mas podem ter certeza, vamos nos atualizando sempre, todos os dias, diariamente, orando e vigiando. Vigiando os nossos pensamentos. Muitas vezes temos pensamentos
e falamos coisas que não somos nós que estamos falando, e sim estamos sendo usados naquele momento para dizermos coisas para as pessoas, porque não vigiamos, não paramos para pensar o porquê pensamos isso. E fizemos isso no nosso trabalho, e fizemos isso também dentro da nossa casa. Basta que nós não vigiem, que nós tenha atitudes que às vezes nós paramos e pensamos, mas por que fiz isso? Mas por que falei isso? Mas por que eu não vigiei e fui fazer isto? Então, muita vigilância. Se está vendo isso direto, gente, direto. Ontem uma senhora veio para mim e me disse assim, nossa, como a gente tem que vigiar os pensamentos, cuidar o que a gente ouve. Eu fui pedir por quê. Ela foi e disse, isso que eu não sei nada, ela disse, mas eu sei que a gente pode ser usado. Um rapaz saiu lá do fundo do setor dele, chegou em mim e disse assim para mim, vê se a senhora para de desfilar e vai achar o que fazer. A senhora só está desfilando dentro da firma hoje. Ela disse que olhou para ele, pensou de dar uma resposta, olhou de novo, viu que o olhar dele não era o normal dele. Aí ela só baixou a cabeça e saiu dali. E depois ela me disse, sabe que tem que cuidar com tal pessoa? Ela não é normal, essa pessoa tem horas que não é ela. Eu disse exatamente, é uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando incorporado, que a gente diz. Quando eu tive que escolher o que eu queria de bem para minha vida, onde eu escolhi a casa espírita, era exatamente por isso, porque eu ficava também 24 horas incorporada. Você sabe o que é isso? É a gente ficar 24 horas sem ser a gente que comanda o corpo físico da gente. A gente ser usado para falar as coisas, usado para brigar, usado para coisas boas, muito pouco, mas mais para coisas ruins. Quando a gente não tem um controle, para brigar, para dizer as coisas para os outros, para magoar. Sim, aí foi aonde eu tomei a decisão, né, de seguir um caminho, de tentar entender o que era isso. Por isso, hoje, eu consigo saber quando a pessoa é ela e quando não é ela. Quando a pessoa fica 24 horas sendo usado. E a pessoa que fica 24 horas sendo usado, dando passagem, incorporado, como se diz, deixando outro espírito falar nela, ela se sente muito mal. Porque normalmente esses irmãozinhos, esses espíritos têm muita dor. E essa pessoa, quando ela fica todo esse tempo assim, ela está carregando tudo aquilo junto com ela. Então, mais um motivo, eu gosto de contar as experiências aqui, porque são ensinamentos para nós. Ninguém de nós está livre de, às vezes, dentro da nossa casa, ter alguém que nos provoca o dia inteiro e que a gente acha que é a pessoa. E muitas vezes não é a pessoa, é o que está nela que faz com que ela nos provoque o dia todo. Isso pode acontecer. E muito dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, enfim. Por isso, esse vigiar. Vigiar também os pensamentos. Quando estamos com os pensamentos muito doidos, fazendo pensamento que não seria saudável para nós, devemos de cortar os pensamentos. Muitas vezes são de pessoas que estão ao nosso redor, com aquelas ideias, ou alguém que está com aquela pessoa, conectado a ela, tentando passar pensamentos destrutivos para a pessoa, para que nos desequilibre. Então, e cada dia está mais forte essas situações. Cada dia mais, porque a espiritualidade está também nos pressionando. Está nos pressionando. Seja aquela espiritualidade do bem ou não tão do bem. Por quê? Nós atraímos para nós os semelhantes. Por isso somos pressionados, sim, pelos semelhantes. Não vamos mais poder andar em cima do muro. Bom, o lado de lá está brigando, eu vou subir em cima do muro para não cair para o outro lado, ou para não ir no bem nem no mal. Eu vou por aqui, não existe mais isso.
Nós temos que decidir, nós temos que escolher o que queremos para nós. E é por isso que, mais uma vez, eu repito aqui, orar e vigiar. Minuto a minuto. Pensamentos, atitudes, ações, sentimentos, nos conhecer e não querer saber do outro o que o outro está sentindo. Temos que tentar saber o que nós sentimos e administrar isso em nós. Cuidar as palavras, pois podemos soltar uma palavra agora aqui. Uma vez, demorava, você olha, esquecer aquilo. Para depois haver o retorno. Hoje não. Pode já em minutos nós já ter a resposta. E aí, tem vezes nós não podemos mais nem consertar. Então, tudo isso que aprendemos aqui nesse período, nessa casa, é de grande importância. E é com muita gratidão que eu recebi e aceitei todos esses aprendizados, pois nos prepara para os dias que virão. E nós, estando preparados, todo mundo diz que dias piores virão, mas quando estamos preparados, podemos dizer que dias melhores virão, pois saberemos como enfrentá-los. E se nós não buscar essa preparação de nós mesmos, essa aceitação de nós mesmos, de aceitar a tudo e todos, aí sim, dias piores virão. E nós podemos escolher se nós queremos dias melhores ou dias piores. Ainda temos essa oportunidade de escolha, por enquanto. Porque logo, logo, esse tempo também vai terminar. Ou nós escolhemos o que nós quer para nós, ou nós será escolhido. Isso tudo, esses ensinamentos, vêm através das orientações que recebemos nesta casa. E eu as entendo sempre como ensinamento, porque ainda estamos brincando de ser espiritualizados. Ainda estamos ensaiando, só que está na hora de nós começar a levar a sério isso. Inclusive nos nossos lares, com as pessoas, nossos amigos, enfim, as pessoas que convivemos do nosso jeito. Porque não precisa nós enfiar nada na cabeça de ninguém. Mas do nosso jeito, com o nosso exemplo, nós vamos sim, passando para as pessoas um pouco de luz. Pois somos um ponto de luz aonde estamos. Quando nos dedicamos a ser o bem, a ser do bem. E o bem sempre há de vencer. A luz brilha e jamais será atingida pelas sombras. A sombra, se a luz chegar, clareia a sombra, limpa. Então, somos luz. Aonde nós estiver, nós somos luz. A nossa casa onde oramos é um ponto de luz. Aonde nós estamos no nosso trabalho, também somos um ponto de luz. Por onde nós passar, nós seja o bem, que as pessoas estejam conosco, aquelas que estão do nosso lado, que elas se sintam bem com o nosso jeito de ser, com o jeito de agir, com a luz que está em nós, com o amor divino que carregamos em nosso coração. Que nós expresse esse amor divino através de atitudes, de ações e não só de palavras. Não é às vezes um eu te amo que faz com que a luz brilhe, mas sim as atitudes e as ações, que é o exemplo que podemos passar. Ser para as pessoas aquilo que queremos que seja para nós. Ser para o mundo o que desejamos no mundo. Ser a paz, pois queremos paz. E esse é o caminho, é ser a paz. É a paz que é o caminho. E não ainda ir buscar essa paz. Essa paz, ela deve viver dentro de nós. Nós devemos sentir a paz. Assim como devemos sentir o Deus, o nosso eu superior, feliz conosco e com as nossas atitudes. Sem culpa, sem remorso, sem culpar ninguém. E sim, simplesmente com
uma capacidade enorme, uma capacidade amorosa, divinamente, para tudo e todos os seres. Muita gratidão. Gratidão, mais uma vez, a vocês que aqui estão. Gratidão às equipes espirituais dessa casa, que sempre nos orientam e nos auxiliam. Nós agora vamos para uma meditação e hoje vamos ter o passe. Hoje não haverá desobsessão na casa, porque haverá muitos acolhimentos, mas haverá o passe e haverá a meditação para nós, para que a espiritualidade consiga desenvolver a parte deles, que é o acolhimento, a parte espiritual, como se diz, necessária de cada um, de cada mentor, cada protetor e cada equipe que aqui está. Muita gratidão. É tão bom sentir a cura, é tão bom sentir a gratidão. É tão bom estar aqui e lá também. Que assim seja, assim é e assim será.